Louvado e exaltado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Aqui fala com você, Josenia Gomes Oficial. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Hoje são 3 de maio de 2025. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou fazer a oração, mas não saia daí que eu vou deixar uma palavra. Aleluia. O testemunho edifica, amém? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo de número, aleluia, 24. Mas nada tenho a minha vida por preciosa, aleluia. Contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi de Jesus para dar testemunho da graça de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, portanto, aleluia, aleluia. Mas em nada tem a minha vida por preciosa, portanto, que cumpra com alegria. Aleluia. Com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para dar testemunho da graça de Deus. Aleluia. Meus amados e queridos ouvintes que estão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nesta noite, aleluia, me ouvindo, são 10h15. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou deixar esse testemunho. Aleluia, louvado seja Deus. Primeiramente, eu cheguei a pesar 27 quilos, aleluia. Fui internado 5 vezes, 2 vezes por balão, 1 ano e 2 meses no quintal da casa, aleluia. Eu tenho um testemunho, aleluia, mas eu não vou contar o meu testemunho agora não, está aí nas redes sociais. Louvado seja o nome do Senhor. Eu só sei que uma coisa eu digo para você, eu vou orar pela tua vida agora, já, viu, irmão? Aleluia. Mas eu estava ouvindo agora um testemunho, porque o testemunho, ele edifica, né, irmão? O testemunho edifica. Se você tem um testemunho, não deixa abafado na beira de uma praia, nem no pé de uma serra, conte, irmão, aleluia. Porque tu não pode ir lá na África, não pode ir em Camboriú, em outros cantos, a tua voz chega até lá. Eu estava ouvindo o testemunho do pastor Napoleão Falcão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o qual me alegrou muito, louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos até conhecem já, né, irmão? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Se o pastor fosse dar de irmão para dar testemunho na igreja, aleluia. Tem gente que ia dar testemunho que era traficante, que era perigoso, aleluia. Jesus tirou das drogas, homem perigoso aí, louvado seja o nome do Senhor. E hoje está pregando esta palavra, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Louvado seja Deus para todo sempre. Glória a Deus, aleluia. Mas eu quero dizer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que Deus está contigo aí, aleluia. Deus tira, aleluia, o homem lá da fossa, Deus tira o homem da lama, aleluia. Nós não era nada, aleluia, no mundo tu não era nada, Jesus te trouxe, aleluia, te deu um banho com chuveiro de misericórdia, te batizou com o Espírito Santo e tu és um cidadão do céu, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E eu estava, meus amados irmãos, ouvindo aqui, eu tive agora há pouco tempo um testemunho, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, do pastor Napoleão Falcão, aleluia. Quem é que não conhece o pastor Napoleão Falcão? Louvado seja Deus, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Pastor Napoleão Falcão estava, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, tinha horror de crente, ele chamava crente de bode, crente de louco, acabava culto de crente, louvado seja o nome do Senhor.
mas o sangue de Jesus, ele lá fez uma lavagem, aleluia. O pastor Napoleão Falcão, aleluia, estava mais um bocado aleluia, mais uns 8 homens, aleluia, bebendo e fumando, viu, irmão? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele estava perto da casa do pastor daquela igreja, aleluia. E o pastor estava lendo aqui a Bíblia, louvado seja o nome do Senhor. E um daqueles homens disse assim: pastor, eu só digo que se tu é homem, Napoleão Falcão, se tu for ali e cortar a orelha daquele pastor, e ele usava o que, irmão? Aquelas varas de trepadeira de tiracoco, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. E ele foi em procura do pastor. Quando o pastor viu ele em procura da casa do pastor, o pastor fechou a porta da casa. Escuta bem aí, irmão, escuta bem, para tu se ligar no testemunho. Fechou a porta da casa. Quando o pastor fechou a porta da casa, ele pegou, tacou, aleluia, louvado seja o nome que quis arrombar a porta da casa do pastor, louvado seja o nome do Senhor que arribou a primeira perna, a perna ficou travada, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E ele viu os gritos, meus amados irmãos, de 8 crianças. 8 crianças gritou lá de dentro de casa com as mãos estendidas. O sangue de Jesus tem poder. Alanã, calabaxerebébia, nacaxelamanacasubidébia. Aleluia. Se tu crê neste sangue, aleluia, não é sangue de bode, nem sangue de touro, nem sangue de novilho, nem sangue de Zacarias, mas é o sangue daquele que morreu e ressuscitou ao 3º dia, aleluia. Quando aquelas crianças, irmão, aleluia, quando ele pegou, aleluia, a foice e saiu para, aleluia, em procura da casa do pastor, as crianças gritaram, aleluia. A perna dele ficou dura, aleluia, a mão ficou dura, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E aqueles homens caíram no chão, que andava com ele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e aceitaram a Jesus como Salvador, aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou botar, aleluia, dentro dessa porta dentro agora. Louvado seja o nome do Senhor, irmão. Deus, quando tem uma obra na vida do homem, aleluia, ele faz, ele vai, mas Deus cumpre. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Quando as crianças gritaram, o sangue de Jesus tem poder, aleluia. A foice caiu no chão, a perna ficou dura, aleluia. Billy Graham estava de joelho orando também, aleluia, estava orando. Quando deu fé, ele viu um ser todo de branco por trás dele. Da glória a Deus, não, que era o diabo, viu, irmão? Aleluia, se transforma em anjo de luz. Quando ele olhou para trás, ele foi e disse: eu também curo e batizo, por que é que tu mexes comigo? Aleluia. Quando ele disse: o sangue de Jesus tem poder, que olhou para trás e o ser tinha corrido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia. E um daqueles homens pegou um violão velho e disse: eu vou agora quebrar a cabeça desse pastor com violão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando ele pegou o violão, louvado seja o nome do Senhor, e arribou o violão, a mão ficou dura. Não brinque com crente não, aleluia. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Não botem comentário aí, pelo amor de Deus, aleluia. Eu, Jesus, só sei que eu estou orando aqui por você aqui, aleluia. Deus vai tirar toda esta cadeira de roda, Deus vai tirar todo este presídio, Deus vai tirar todo este aluguel da tua casa própria agora. Fecha teus olhos comigo, Senhor.
Deus, Senhor dos céus e da terra, neste momento, Senhor Jesus amado, eu estou aqui, Senhor amado, orando em favor destas vidas, meu Deus amado, aleluia, essas vidas, Senhor Jesus amado, glória a Deus, quem sabe neste momento que estão escravizadas pelo pecado, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Ó Deus, mulher que está na prostituição, homem que está na prostituição, vida que está escravizada, aleluia, que não tem mais força, Satanás tomou-lhe as forças, louvado seja o nome do Senhor neste momento, dás a casa deste homem, dás a casa desta mulher, louvado seja o nome do Senhor, tira esse homem desse aluguel, essa mulher, dás a sua casa própria, a tua empresa não vai quebrar não, louvado seja o nome do Senhor, tira esta depressão maligna que tem tirado a vida do povo, essa ansiedade, tira este homem desse presídio agora, em nome de Jesus de Nazaré, os imensos pastores que estão pregando ali em Camboriú, repreende todo o diabo, onde tiver uma obra do diabo agora, de um laço maligno na tucaia, aleluia, louvado seja o nome do Espírito da morte, uma cilada, sai agora, em nome de Jesus de Nazaré, louvado seja o nome do Senhor. Abençoe esse irmão que está orando comigo agora, aleluia. Ó Deus, eu não estou orando aqui, aleluia, eu não estou aqui com uma brincadeira. Eu tenho 54 anos, o negócio é sério, viu, irmão? Aleluia. Eu estou aqui diante de um Deus que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, louvado seja o nome do Senhor. Se eu for no túmulo de Maomé, está escrito aqui, já os restos mortais de Maomé. Se eu for no túmulo de Buda, está escrito aqui, já os restos mortais de Buda. Se eu for no túmulo de Allan Kardec, está escrito aqui, já os restos mortais de Allan Kardec. Se eu for no túmulo de Maomé, está escrito aqui, já os restos mortais de Maomé. Mas se eu for no túmulo de Jesus, está escrito, ele não está aqui, porque já ressuscitou. Alandarote, Talabaço, Fedébia, muitas vezes você leva de chacota, está brincando aí, né, irmão? Aleluia, Jesus está me dizendo aqui. Está brincando, levando as coisas de Deus a sério, a coisa séria, levando na brincadeira, aleluia. Eu não estou com brincadeira não, que essa daqui não brinca não. A rainha da Inglaterra disse que tem mais medo de um crente de joelho dobrado do que o exército de metralhadora, o exército do país atrás dela, viu, irmão? Aleluia! Abençoa o poder judiciário, executivo, legislativo, a polícia militar, polícia federal, polícia rodoviária. Abençoa os parlamentares, Senhor da glória, abençoa este Brasil. Repreende todo espírito maligno. Eu cheguei a pregar por maior pistoleiro do Nordeste. Esse aqui, aleluia, matador de presidente, vereador, deputado. Ele dizia, Bíblia é papel feito por mão de homem, comedor de feijão. Preguei pros outros, aleluia. E eu ganhei ali 2 presidiários, tem 2 que é pastor. Louvado seja o nome do Senhor. O nome de Jesus foi glorificado, porque quando Deus não quer um homem, mas não canta uma mulher, Deus tira para abençoar no tu canto. Eu só sei que Deus tem bênção para te dar, aleluia. Não vai olhar as calúnias, as facadas, não vai olhar o que estão fazendo com tu, não, estão fazendo tu sofrer, dentro da tua igreja, aleluia, estão fazendo tu sofrer, estão mangando de tu, aleluia, Jesus vai dar teu aposento, aleluia. Alananca subineira manaca sufenaca saramandábia. Abençoa o pastor Marco Feliciano que está pregando ali no Camboriú, abençoa os pastores fora deste Brasil, Senhor, alma dos missionários. Nestes países, São Paulo, Rio Branco, Rio Grande do Norte, Bahia, Salvador, aleluia, Rio Branco, aleluia, Rio de Janeiro, esses países aí, louvado seja o nome do Senhor, repreende todo o mau espírito da morte, sai agora. Dananço, venelana, caço, vedábia. Espírito da morte, sai em nome de Jesus. Depressão diabólica. Homem que quer se isolar, louvado seja o nome do Senhor, tirar sua própria vida. A Bíblia diz que não suicídio tem parte do reino de Deus. Levanta a tua cabeça, homem.
O diabo quer ver tu de cabeça baixa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quer jogar coisa na tua mente, essa doença mental, jogar coisa, vou tirar aqui o sapato, tu andando com a chinela ré amarrada de arame, aleluia, pedindo com saco ré nas costas, pedindo esmola ao povo, louvado seja o nome, empurra aqui o carro do pastor, pedindo esmola, amalamanhado, aleluia, todo desmantelado, mas Jesus quer ver tu abençoado, Satanás, sai de dentro dessa casa, tira esse espírito de briga. Anto falar manaca, suveneraba, xarabanaca, labasubia, espírito de droga, de briga, de maldição, toda maldição, se alguém jogar, Jesus está fechando sepultura aqui, que Jesus está me dizendo, irmão, aleluia, fechando o funeral, já compraram já o caixão, pensando que tu vai morrer, mas Jesus vai te trazer para casa e vai te curar, porque a última palavra é de Deus, quando o médico manda para casa para morrer, Jesus cura em casa para saber que ele é Deus e não é Deus dete. Dalla toca suvidépia. Aleluia. Ele ressuscitou ao terceiro dia para te dar vitória, foi tentado no monte, subiu no monte e voltará sobre o monte das oliveiras, aleluia, ele é o Deus de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sábado, é o Deus de domingo, Deus de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, Deus de outubro, Deus de novembro, Deus de dezembro, é o Deus na minha vida, Deus na tua vida, é o Deus que faz, é o Deus que desfaz, aleluia, é o Deus que dá merenda de manhã, é o Deus que dá o fôlego de vida, é o Deus que tu vai dormir porque ele te dá o sono, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, não brinca com as coisas de Deus, tu já cantasse, já pregasse, está fora da igreja, volta enquanto é tempo, porque Jesus está voltando para arrebatar esta igreja, aleluia. Abençoe esse irmão que está orando aí comigo, Senhor, aleluia, essa autoridade, os advogados, a polícia militar, a polícia estadual, as autoridades constituídas por ti, espírito maldito, aleluia, que diz que tu é analfabeto, não vai ligar a conversa de ninguém não, irmão, aleluia. Não vai ligar a conversa de ninguém, vai se corrigir, lê a Bíblia que Deus está contigo, aleluia. Porque o diabo não tem nada para te dar não, mas Jesus tem casa para te dar, tem bênção para te dar, tem esposa para te dar. Louvado seja o nome do Senhor, Ele é o Deus que tem tudo para te dar, aleluia. Ele morreu, mas Ele não está morto, mas não, Ele ressuscitou, aleluia. Eu acabei de falar com Ele ainda agora, há pouco tempo, estou falando agora pelas redes sociais, aleluia. Não brinca com este Deus não, aleluia. Ele vai te dar o que tu tá pedindo aí, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Coloca teu joelho no chão, coloca teu joelho no pó, aleluia. Que esse diabo de contenda vai sair de dentro da tua casa. Quando tu te se reúne para orar na tua casa, todo dia de manhã o diabo vai para baixo da mesa, viu, irmão? Vai para tua mesa para dar uma contenda, aleluia. Mas Jesus vai tirar esse espírito maldito, maligno, louvado seja o nome do Senhor, porque a igreja não é acolá, ali a casa de aglomeração, a igreja é a tua casa, aleluia. Aleluia, a Bíblia diz, comandarão dois juntos, sim, tem entre eles acordo, aleluia, a Bíblia está pedindo um acordo aqui, orar e chorar, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Nesta noite, Senhor da glória, aleluia, eu creio que nesta noite tu vai, aleluia, tu está entrando nesta oração agora, aleluia. Se tiver algum irmão aí precisando aí nesses hospitais agora, nesse hospital aí, coloca a mão nessa doença agora, espírito maldito do câncer, maldito, maligno, sai em nome de Jesus, toda obra maldita, maligna, se alguém jogou alguma coisa contra ti, e tu tem orado o ano todo, o ano tem passado, e tu tem orado, e tu diz, Jesus, eu tenho orado demais, tu para desistir, ora que o teu negócio vai chegar, Deus vai entrar na hora certa, ele vai entrar na hora certa, irmão, não é na hora do homem, não é de Deus.
Eu vou ficar aqui por esta oração aqui agora, aleluia. Brasil, olha para cá. Não adianta zombar, não adianta brincar, o meu Deus não é Deus de brincadeira não, viu? Tu só tá vivo aí porque tu, por causa das orações da tua mãe, senão o Jeová o diabo já tinha tragado a tua vida. Tu escapou já de morte já 5 vezes, Jeová tá me dizendo aqui. E a tua mãe tem orado por tu, por isso que tu tá aí vivo. Eu tenho 54 anos, aleluia, meu filho de pastor, aleluia, morei em 12 cidades do Ceará aqui. Aleluia. Deus é aquele que dá a segunda chance, viu? Mas não brinca com ele não, porque o Deus que dá é o que toma. Em nome de Jesus, o teu filho, aquele que vive, aquele que reina para sempre. Amém. Irmão, eu tenho uma oração amanhã, 10 horas por dia, amém? O negócio é sério, viu? O negócio é sério. Olha para cá para essa Bíblia. Eu distribuí 300 CD, 300 Bíblias dentro do presídio. A vida daquele homem foi ceifada. Mas eu fiz a minha parte. Não deixa abafado, irmão, o que Deus fez na tua vida, não. Se tu tem uma chamada, o teu negócio não é com o homem, não, é com Deus. Obedece a tua liderança, viu? Mas faz o que Deus te mandar, na hora certa, se Deus te mandar. Se não te mandar, fica calado, viu? Senão apanha, igual pandeiro no samba. Faz o que Jesus mandar, não é o que o homem mandar. Ora primeiro para poder entregar recado. Esse negócio de entregar recado e mandar com óleo, derrubando gente dentro de igreja, isso não tem base bíblica, não os preceitos bíblicos. Eu estou falando por dentro da Bíblia. José Gomes do Ceará. Eu creio nas promessas, eu creio nas profecias, eu creio no que Deus fala. Eu creio que Jesus, o poder de Deus, a pessoa às vezes cai, não aguenta, a carne é fraca. Mas tem coisa que é palhaçada. A igreja não é palhaça, palhaço. Circo, aliás. Pai do Senhor, ora por mim. A paz do Senhor para todos os irmãos, amigos, a glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero pedir os irmãos para se inscrever nesse canal, José Gomes Oficial, amém? Esse canal foi aberto para Jesus abençoar a tua vida, orar para você, tirar todo esse aluguel, né? Aleluia, da tua casa própria, o teu trabalho, louvado seja o nome do Senhor, tirar toda essa cadeira de roda desse presídio, aleluia, de manchete de divórcio do diabo. Abençoar teu trabalho, você que viaja, que se acorda cedo, amém? Você que tem uma igreja, né, pastor? Aleluia. Você que tem uma igreja que luta, louvado seja o nome do Senhor, que se acorda cedo, que luta, né? Então, se inscreva nesse canal, José Gomes do Ceará. Deixe seu inscrito, eu tenho uma oração por você e eu oro pela tua vida, amém? Que Deus possa te abençoar. José Gomes Oficial.